Estamos aqui na Clínica Postura Vital, Fisioterapia em São Paulo, para entrevistar a fisioterapeuta doutora Adriana Raime, com o objetivo da APS, na matéria de História da Fisioterapia, para a Universidade Paulista Unip. Por que você escolheu a fisioterapia como sua profissão? Então, antes de fazer a fisioterapia, há mais ou menos 30 anos atrás, eu me formei em educação física porque eu era atleta do tênis. Eu jogava tênis, dei 10 anos de aula de tênis. E eu sentia que faltava alguma coisa. Eu não me sentia satisfeita com as aulas que eu dava. Eu achava que eu precisava ajudar alguém, que eu precisava me complementar com alguma coisa. Aí eu conheci na educação física a educação física especial, que naquela época existia, que era uma cadeira para atletas cadeirantes, e aquilo me encantou. Daí eu fui conhecer o basquete de cadeira de rodas, eu fui ver o tênis de cadeira de rodas e cada vez me encantando mais. Naquela época poucas faculdades existiam de fisioterapia. A fisioterapia, quando eu entrei na fisioterapia, só tinha 30 anos no Brasil. Então eu fui buscar essa história de fisioterapia porque eu nem conhecia o que era realmente a reabilitação. E foi assim que eu me encantei com a fisioterapia. Quais qualidades um indivíduo necessita para ser um bom fisioterapeuta, no seu ponto de vista? Eu acho que, como qualquer outra profissão, dedicação e muito estudo. Estudar bastante, estudar fisiologia, muita anatomia, para conhecer bastante o funcionamento do corpo humano, como ele reage nas patologias, quando ele está lesionado, para saber o limite de cada corpo humano e fazer um bom trabalho. Outra qualidade é ter muita paciência, porque nós vamos trabalhar com pessoas, trabalhar com o ser humano não é fácil, e principalmente os seres humanos que chegam para nós com dores. Nós trabalhamos muito com dor, a pessoa vem com muita deficiência emocional para cima da gente, então a gente tem que ter paciência, dedicação e criatividade, para que a fisioterapia também não se torne monótona. Ter criatividade na resolução, na realização de exercícios para agradar o paciente, ter alegria, estar sempre de bom humor, com um astral muito bom, porque você tem que, apesar dele trazer uma carga muito negativa, com muita dor, muito sofrimento, você tem que passar positividade para ele, para ajudá-lo na evolução dele. Você tem formação específica, especialização, mestrado ou doutorado? Se sim, em qual instituição e local? E qual sua opinião em relação a essa formação? Então, eu primeiro fiz uma especialização em traumatortopedia na Universidade Gama Filho, que não existe mais, essa universidade acabou. Foi muito importante e eu realizei essa pós-graduação depois de muito tempo de formado. Isso que eu acho muito interessante, porque os jovens atualmente acabam a faculdade, já fazem uma especialização sem ter uma experiência prévia da vivência da fisioterapia. Então ele faz para conhecer mais aquilo que ele deveria ter aprendido na faculdade, muito aprofundadamente, e ele não teve. Pela sua carência, ele busca uma especialização. Então eu fui fazer uma traumatortopedia quando eu já estava mais ou menos 15 anos de formado. Eu achei interessante fazer uma especialização em traumatortopedia, da qual eu já podia, de igual para igual, tirar dúvidas com o professor, como um colega, como um parceiro de trabalho, diante dos pacientes dele, diante dos meus pacientes. Então foi muito engrandecedor, até para eu saber como é que estava a realidade da fisioterapia na traumatortopedia. Agora, recentemente, eu fiz uma especialização na saúde da mulher, que eles chamam de fisioterapia pélvica, fisioterapia ginecológica, que eu achei muito interessante, porque na época que eu me formei não existia nem essa cadeira, uma coisa muito nova, e eu gostei muito por conhecer
esse campo novo da fisioterapia e estou começando a aplicá-lo, vendo as melhorias, a ajuda que está dando tanto para a mulher quanto o homem, a mulher na menopausa, o homem quando começa a sua perda urinária, quando tem problemas urinários, as jovens quando acabam de ter criancinhas, bebês, pós-cirúrgicos de cesáreas ou pós-cesáreas. Então eu estou achando muito interessante essa nova especialização. E eu fiz também com o Felipe Suchá, o RPG, que parece que hoje é uma especialização. Então eu fui a segunda turma de RPG em São Paulo. Então também fui uma precursora do RPG aqui no Brasil. Também gostei bastante. Atuo com RPG aqui na clínica. Então, essas especializações para mim foram muito engrandecedoras. Quais especialidades convivem no seu ambiente de trabalho? Então, aqui na clínica, a gente tem um ortopedista que nos ajuda quando precisamos. Eu também tento, aqui na clínica nós temos um ortopedista, mas todos os pacientes que eu tenho, que eu atendo, eu procuro interagir multidisciplinarmente até com eles. Eu pergunto se eles têm um psicólogo associado ao seu tratamento, eu pergunto se eles têm alguma outra especialidade ao tratamento. Então eu procuro ligar para se você tem um ginecologista, eu troco essa informação com o seu médico. Se você tem um ortopedista, se fez uma cirurgia, eu busco essa informação com o seu médico. Então assim, aqui na clínica nós temos um ortopedista, mas eu estou sempre em contato com todos os profissionais que me encaminham pacientes. Qual é a forma de contratação, vínculo de trabalho atual? É funcionário, CLT em empresa pública ou privada? Certo. Aqui na fisioterapia, a gente tem uma clínica. Eu sou a dona da clínica, então o meu trabalho é como prestadora de serviço para a clínica. A fisioterapeuta, minha sócia, também é sócia da clínica. As estagiárias ainda são estagiárias e normalmente quando as fisioterapeutas vêm trabalhar comigo, elas se tornam sócias minoritárias da clínica. Tem mais de um emprego? Qual a carga horária de trabalho diária e semanal? Acha adequada a sua carga horária de trabalho atual e indicaria para quem está começando? Eu atualmente estou na clínica, a gente trabalha de 8 da manhã às 18. Eu divido minha carga horária com essa fisioterapeuta, então eu trabalho na parte da manhã, ela trabalha na parte da tarde. Atualmente eu acho a minha carga horária super flexível, bem tranquila. Eu acho interessante isso para nós mulheres. Eu tenho 3 filhos, então eu pude em todas as minhas gravidezes ter essa flexibilidade de horário. Então eu trabalhava de manhã, ficava com meu filho à tarde, ou então eu trabalhava à tarde, ficava de manhã, deixava na escola, eu voltava, pedia auxílio para minha mãe. Então isso daí ajudou bastante por ser flexível o horário. Mas eu sei que tem muitas fisioterapeutas que trabalham direto, de 8 às 18, mas elas têm essa possibilidade de flexibilidade de horário. Então a carga horária é interessante. Com relação a remuneração da fisioterapia, eu acho que nós somos poucos, como vocês vão falar, mas todo profissional acha que é pouco remunerado, mas na fisioterapia eu acho também que a gente é pouco valorizado. Agora, na atual conjuntura com o coronavírus, estão começando a ver a importância da fisioterapia, como a gente é importante na vida das pessoas, o que é a fisioterapia. Então, eu acredito que vão valorizar mais a nossa profissão, vendo do que a gente é capaz. Poderia ser, nós não somos tão valorizados como exemplo, os médicos, mas nós deveríamos ser tão valorizados quanto e quanto a indicação da fisioterapia, por essas coisinhas que não são muito legais, de não ser muito valorizado, a nossa profissão não ganha tanto, não é muito bem remunerada.
tem pessoas que abandonaram a fisioterapia por isso, né? Então, assim, eu ainda indico a fisioterapia como profissão. Eu acho que se a gente gosta do que a gente faz, a gente busca melhorar e melhorar, eu acho que a gente vai ter uma boa resolução como profissão, entendeu? Mas isso é de cada um, né? Eu sou fã da fisioterapia, adoro a fisioterapia, larguei a educação física para ser fisioterapeuta, fiz a minha outra faculdade, terminei a faculdade de educação física e entrei para a faculdade de fisioterapia, e eu ainda tenho muita fé na fisioterapia. Qual tipo de atendimento oferece? Particular, convênio? Aqui na clínica a gente atende todos os tipos de atendimento, particulares e convênios. Qual é a dinâmica diária na sua atuação? Avaliação fisioterapêutica, evolução, alta do serviço, discussão de casos, reuniões na clínica? Aqui na clínica a gente tem avaliação. Toda vez que o paciente termina o seu tratamento, as suas 10 sessões prescritas pelos médicos, nós mandamos um relatório para o médico. Nós discutimos casos, nós discutimos de mudança de conduta, até entre as estagiárias. Tem estagiárias que chegam para mim e dá sua opinião dizendo: eu não tô, esse paciente relatou que está doendo, que está incomodando, que está inchando. A gente vai chamar atenção, junta todas as fisioterapeutas estagiárias, conversamos sobre esse caso, mudamos a conduta do paciente. Temos toda a liberdade para conversar sobre o paciente, mudar essa conduta, e sempre tem reavaliações após um retorno médico. Qual tipo de paciente mais presta atendimento? Idosos, crianças, neurológico e entre outros? Aqui a clínica é de traumatortopedia, é muito pós-operatório de cirurgia. Atendemos idosos também com quedas, fraturas, crianças. Quando tem alguma queda de skate, de patins, não é muito, mas temos. Atendemos também a neurologia infantil na estimulação precoce, a respiratória ambulatorial, nós também atendemos, e é isso. O ambiente de trabalho é adaptado ao tipo de paciente que recebe o atendimento? Sim, é totalmente adaptado aos pacientes que nós atendemos. Não atendemos neurologia, não temos adaptação para isso. Já teve algum contato ou necessitou de serviços dos órgãos que controlam, fiscalizam, regulamentam ou representam a profissão? Em um caso positivo, qual e como foi a experiência com o CREFITO, COFITO, SINFITO e associações? Sempre o CREFITO está nos vistoriando. Nós não temos nenhuma intercorrência com o CREFITO, eles estão sempre abertos a entrar e avaliar a clínica. Eles vêm constantemente, nos avalia, nos pergunta, nós temos sempre tudo que eles solicitam, perguntam sobre os contratos das fisioterapeutas, perguntam sobre os contratos das estagiárias, perguntam sobre os nossos diplomas, e nós sempre temos aqui na clínica tudo isso para oferecer. Eu nunca tive nenhuma intercorrência grave com o CREFITO e estou de portas abertas sempre, que eu acho que uma instituição, para funcionar decentemente, precisa sempre ter uma fiscalização para que funcione corretamente. Quais são suas principais queixas e satisfação no aspecto profissional com a fisioterapia? Então, as queixas foram essas que eu já relatei anteriormente, da má remuneração, da falta de valorização, que, se Deus quiser, eu imagino, nós futuramente seremos mais valorizadas, seremos mais bem vistas, e eu acho que é isso, só isso, entendeu? A gente gostaria que você relatasse suas considerações finais sobre o fisioterapeuta, suas expectativas, que você já falou um pouco, e uma conclusão, e se você puder deixar uma mensagem aos estudantes de fisioterapia. Bom, é o que eu falei anteriormente, é importante que se estude sempre, é importante que se atualize sempre, que se mantenha sempre por dentro de todas as inovações no mundo. É importante também que se dedique ao seu paciente, se preocupe com ele,
que o trate como alguém da família, respeitando bastante, buscando a melhora sempre. E também o mais importante é essa interatividade entre as outras especializações. Ter contato com físio, com TO, com fono, com médicos, é muito importante esse entrosamento entre todas as áreas da saúde, porque isso só quem vai sair ganhando e ganhando muito é o seu paciente. Então esteja sempre aberta para novas tecnologias, inovações, informações. E é isso. Força aí, continuem, não desistam.